Olá pessoal, me chamo Carlos e vou falar um pouquinho sobre do que é a EIRELI. Sim, o Código Civil Brasileiro, esse é o artigo 980-A. Então vamos falar um pouquinho para você o que significa a EIRELI. Então, a EIRELI ela é uma sigla de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Sim, ela é um formato empresarial, uma modalidade que pode ser constituída por apenas um sócio. Então, para abrir uma EIRELI, é preciso declarar um capital social de, no mínimo, até 100 salários mínimos atuais. Sim, o salário mínimo vigente no país no ano atual. Então, o empresário ele não tem seu patrimônio afetado por dívidas da empresa. Até poucos anos atrás, quem queria abrir uma EIRELI, quem queria abrir uma empresa no regime de sociedade limitada, mais conhecido mesmo como a LTDA, precisava necessariamente ter pelo menos um sócio. E esse tipo de obrigação implicava um certo desconforto no empreendedor, certo? Porque ele queria mesmo era ser um empresário individual. E nem sempre é interessante ter um sócio, porque especialmente quando a empresa ela não tem lucros mais consistentes, é aí que entra o regime EIRELI. Graças à Lei 12.441 do ano de 2011, os brasileiros eles puderam optar pela modalidade de empresa individual de responsabilidade limitada. Então nós vamos falar novamente o que é uma EIRELI. Essa modalidade ela é uma representação jurídica na qual apenas o titular ele é o único dono, né? Na verdade, ele possui uma responsabilidade apenas separada, uma responsabilidade, como diz mesmo, limitada com as obrigações de uma empresa. Na prática, a pessoa que ela quer abrir um negócio através da modalidade EIRELI, ela não poderá ter o seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da empresa, como eu já havia falado agora há pouco. Então, isso é válido desde que o responsável legal pela empresa ele não pratique nenhum tipo de ato lícito. Sim, ele não pratica nenhum tipo de ato lícito. Alguns exemplos são fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Assim, a própria empresa e a única responsável pelo cumprimento de seus deveres e direitos, é claro, é uma categoria especialmente interessante para as micros e pequenas empresas, já que é um modelo mais simplificado de negócio. Vou já falar mais um pouquinho, espera rapidinho, eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o que seria a EIRELI. Então, a EIRELI ela tem como principal objetivo acabar com o sócio fictício. Essa era uma prática muito comum nas empresas da sociedade limitada, modalidade na qual são necessárias no mínimo duas pessoas, já que a empresa individual, no mínimo, são duas pessoas na sociedade limitada. Já na empresa de responsabilidade individual, a empresa ela é aberta com um único dono, sem necessidade de ter um sócio, porque antigamente as empresas de sociedade limitada tinham um sócio tinha 1% da empresa e o outro tinha 99%, então era meio que um drible de licitação. Então vamos falar um pouquinho agora como você constituir uma EIRELI, como você faz para você abrir uma EIRELI. Então a constituição de uma EIRELI ela segue as mesmas etapas do formato de outras empresas, sendo preciso fazer a elaboração de um documento de constituição a ser encaminhado para a junta comercial de seu estado ou no cartório da comarca da cidade atual que será implantado o negócio. Então, depois disso, é necessário fazer o devido cadastro com pessoa jurídica, conhecido como CNPJ. O tempo de abertura de uma empresa costuma variar de acordo com o estado da federação. Em média, ele fica em torno de 15 a 20 dias úteis. Então, ele vai seguindo o script normal, como se fosse uma empresa qualquer. Então, será definido o formato jurídico, o regime tributário, e se seguirão normalmente as etapas obrigatórias no processo. Então vamos falar um pouquinho também sobre o capital social de uma EIRELI, o que é necessariamente. Para abrir uma EIRELI é necessário também observar algumas exigências específicas da lei. E uma delas é que uma empresa nesse regime ela precisa necessariamente ter um capital de no mínimo, 100 salários mínimos relacionados ao ano vigente. Ou seja, para quem pretende abrir uma EIRELI a partir de 2020, o capital social ele deverá ser de no mínimo R$ 104.500. É isso mesmo que você ouviu, R$ 104.500. O objetivo da exigência desse capital social ele funciona como uma garantia para empregados e fornecedores. Em caso de falência, os credores saberão que vão poder contar com esse valor. Dessa forma, ninguém sai totalmente no prejuízo,
já que o empresário ele não irá precisar mexer nos seus bens e o credor recebe a sua parte normalmente. Ou seja, a modalidade Eireli ela permite a separação do patrimônio privado e empresarial, com exceção dos casos de fraude, né, devidamente comprovados. Então, falando de vantagens, quais seriam as vantagens de uma Eireli? Então, além de impedir que os bens do titular sejam afetados em caso de uma falência, outra vantagem também dessa modalidade de negócio é que a empresa não tem nenhum tipo de limite de faturamento, certo? No caso de um microempreendedor individual, o MEI, o faturamento anual pode ser no máximo R$81 mil. Não pode passar disso. Isso já é considerado o regulamento mais atualizado, que entrou em vigor em janeiro de 2018. E outro aspecto positivo da Eireli é que a empresa ela pode se beneficiar diretamente de vários incentivos e subsídios do governo. Alguns deles são a inovação tecnológica e o PAT, que seria o Programa de Alimentação do Trabalhador. E existem também outros aspectos que colocam a modalidade Eireli como a melhor opção para micro e pequenas empresas, como a responsabilidade titular ela é limitada e não compromete o seu patrimônio pessoal em caso de endividamento. É isso mesmo que você ouviu. É tudo separado. Os bens do proprietário aqui e os bens da empresa aqui. Então, o empreendedor ele não precisa mais buscar um sócio fantasma para a abertura de uma empresa. Isso ocorre bastante no caso de sociedades limitadas, como já havia falado. O empresário, ele mesmo trabalhando de forma individual, ele consegue obter a sua identidade jurídica. Então, ele também reduz a informalidade, a partir da regularização do empresário individual que exercia as suas atividades. Então, caso o empreendedor seja o único sócio de uma empresa registrada em uma outra modalidade, ele também pode anunciar e pode mudar a sua denominação judicial para Eireli. Assim, ele deverá assumir a condição jurídica de Eireli derivada. Na Eireli, o empresário ele consegue escolher o modelo de tributação mais adequado para o seu porte de negócio. E também podendo optar, inclusive, pelo Simples Nacional. Então, os ramos de atuação permitido para uma Eireli, eles são extensos e abrangem todas as atividades rurais, industriais, comerciais e também de serviços. E agora nós falamos muito das vantagens de uma Eireli, mas também tem o lado negativo, né? Tem as desvantagens de abrir uma Eireli. Então, a principal desvantagem que preocupa o empresário é o valor do capital social, porque ele é considerado alto demais. E além disso, o titular ele pode ter apenas uma Eireli. É isso que você ouviu, ele só pode abrir apenas uma Eireli. Então, na prática, se o empreendedor quiser abrir uma segunda empresa, ele necessariamente precisa escolher outro formato: empresário individual, sociedade limitada, sociedade anônima. E ninguém pode ter duas empresas no formato Eireli, entendeu? E em 2019 tivemos a inclusão de um novo parágrafo no artigo 980A, que é o parágrafo 7, então, que ele diz a desconsideração da personalidade jurídica da Eireli. Então, a outra alteração promovida pelo Ministério Público, 881 de 2019, na parte de direito de empresa do Código Civil Brasileiro, encontra-se intimamente relacionada com os acima expostos, que eu acabei de mencionar, pois relaciona-se à desconsideração da personalidade jurídica da Eireli. Então, em 2019 foi inserido, né, mais um parágrafo, que foi o 7º no artigo 980A, para estabelecer que somente o patrimônio social da empresa ele responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Hipótese que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados em casos de fraude. Então, em linhas gerais, o referido dispositivo ele fez ressurgir a regra do parágrafo 4, que constava originalmente do artigo 980A e fora do objeto de veto presidencial, cujo teor era o seguinte: parágrafo 4. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, não se confundir em qualquer situação com o patrimônio de pessoa natural que constitui. Então, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregue aos órgãos competentes. Então, para coerência jurídica, lógica,
do sistema em prol da segurança jurídica, a inserção de referência, de referida regra, né, ela não deve prosperar. A crítica se justifica, pois a regra referida no parágrafo 7, ele cria uma situação de antinômia em relação ao disposto no parágrafo 6º e também em relação à hipótese de alguns outros parágrafos. Então, personalidade jurídica previsto no artigo 50 do Código Civil. Então, note-se que o parágrafo 7, inserido pelo Ministério Público, ele cria uma regra de exceção aplicável apenas a Eireles, afastando aos que parece a incidência dos requisitos gerais de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 50, para restringir as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Então, não nos parece, contudo, ser uma solução jurídica mais adequada, pois confere tratamento jurídico excepcional referido à espécie de pessoa jurídica que não encontra qualquer amparo ou justifica plausível no sistema ou em relação aos valores que nortearam a criação da figura. Isso é mais ou menos o que está imposto, o que está implantado no novo parágrafo do artigo 980-A do Código Civil Brasileiro. Sim, é o Código Civil Brasileiro, e nele, no nosso artigo 980-A, você conceitua e você define, né? Você tem todo o conhecimento registrado do que se trata de uma EIRELI. Eu sou Carlos Lasmar e esta foi a minha apresentação em relação ao conceito de EIRELI. Trabalho imposto pela professora Tatiane. Desde já quero agradecer pela atenção. Muito obrigado, até a próxima.